see Mark Diptyr from the time in the beginning of this crime. After the first years, I still attended the festival here. Danças de Lisboa, first of all. It was the original name coined by Monica when she was alive, and she started doing this festival, this international festival of time. And I attend the first editions, and I speak with Mark, and Mark has a good memory of me at that time. I suppose this is part of a mise-en-scène going around, perhaps by obligation, or perhaps because someone has done some harm to his mind in a certain way. He was speaking about difficulties of facial reconnaissance. I also have this disability, but not by, I had it before the Nazis come at this level. Of Rui Emílio Vilar, the son, I know the son and the daughter, they were young, but I knew it also, of course. Emílio Vilar, then he had not the first name of the father, I suppose, but he had the second name of the father. I don't know, perhaps he have a first name. But Emílio Vilar he appears to me put on scene with, I suppose, this similar fucking lady from Cavaco group here, terrorist of proximity networks in Kaiser. Kaiser was the name of this house of breading selling that changed twice after the name, quickly, as they know. The Nazi ethnography is a very precisely science with a lot of investment and money to do this. Perhaps they have also transferred the firm to these guys, but Kaiser was on the table with these lines from Brazil and Lula and Cavaco on the parliament here and so on at that time. As you know, they have also forged a book that was commanded to Inês Gonçalves, a Portuguese photographer, and a good one, from this generation of the news creators of Portugal, that I also belong, that I know at that time, that I've been even in some Mediterranean biennales with her in our field, photography and so on. And they have changed this to build a construction concerning bodies found on the underground works, on an official book of the company of underground here. And there was a truncage, then they changed the book again of an overyear that have this label here on the work suit Kaiser. This goes until this time. This is done at 300 meters of this Kaiser Cavaco. It's not difficult for me to sum this after 20 years, because this is a curious daily basis, they forged this. But I have also a table of lighting for slides and so on that I buy around 2000, by a book that was on the table by a very strange construction with Mike Jagger in Lisbon, that just was before, at the time of the fallen of AMS. Do you remember that? I suppose was Jagger, the president of the Curia, but was not Curia president, was being Michael Jagger, as I discovered next day. That was here on the concert, and it comes now on these months with a story about a book that they told to me about gastronomy. That is a word that I have done, and it's knowledge from Guterres. When I made the presentation, the public presentation, Guterres was there, and this is around just the before of 9/11. It's what I want to stress again on this point. Always robbers as motivations, even to fall towers, it seems. Because this table of light, I had one, I suppose, in the beginning of my activities in the 80s. I don't know what happens to these, but I need this table, a table like this when I was doing this work of gastronomy, Portuguese gastronomy, and I buy it. And I found in a house that sells these equipments, that just one in the center at that time, and still is, I suppose, if not close and transform whatever grocery of European neocolonialism mechanisms of distribution and systems. And was strange because the name is Kaiser. I never saw a table of slides, lightning table of slides that calls Kaiser 2000. I
when I realized this on this timeline of post 9/11, during already this crime of horror of my son and analyzing all these facts concerning 9/11 on itself, I said to myself, is this true? Or they have also forged the name of it's Hamas mark label, which is a very kno for the time that I still was photography 80s label of equipments on this field of photography, as many will know. Hamas, but have this strange name. But nevertheless, is a European label, I suppose, the German one. And when I remarked this, Kaiser 2000, this is a prepared piece of the labyrinth, or is a gift of the light concerning the possibility of a world past and not destruction of all mankind and the beasts. Why never answer? No one. Not even right, I did not develop the text where I was, but I concluded the last two points when I have concluded with as false. Sometimes I have called this filmic metaphor as Brinsky point. And then I have read a little bit more what is in synoptical terms the metaphor of Zabriskie point, which is for me more vivid and accord to the reality of Nazi times all around. And I have put this and I have write a sub-point after, but I cannot even publish. Perhaps when I return I will try to make a copy paste of at least this paragraph on this sub-point on Zabriskie point. That was incomplete, just a complete. I can't proceed on these conditions, as you know, by all these crimes of impeachment, technological terms, and networks that run free each time west. And this will be in the hand of all. Zabriskie's point is a story after a great desolation or disaster. We can transpose this very quickly, in my point of view, to 9/11, for instance, for people who were in America or in New York. It's a great dissolution. Many people lost members of families and so on. And they go to the desert. They are entering the desert, which means a new reality. All turns upside down as we lived before. And they are not able to trust anyone. And as we all know, no one can survive alone on the desert. It's so simple metaphor of this, but this corresponds to the reality of today. And I was intending to write about what is trust, which is not a fate hacked, I suppose. And but I suppose I will not even conclude this text. The problem is we cannot conclude nothing today. And this is not from today, it's already from 3 or 4 years ago. This starts evaluated for this. And we do not even arrive to conclude what we are trying to do on these technologies and networks. And we are rubber before being concluded and destroying. Uma coisa final, paciência já não sei o que é que vou fazer. Não tenho dinheiro, estou nas minhas reservas já há uns dias. Entrei na reserva federal outra vez por causa disto tudo, estou com um dolo económico tudo também. Não tenho computadores, não sei o que, etc. A única aplicação que eu podia estar a escrever ainda era era o bloco de notas, vieram cá foder, mas também não por rede, e parte de cá, ou trocar um telemóvel, sei lá. Nem consigo exportar aquilo em specs, que é a única forma de meter aquilo inteiro e garantir uma certa permanência da forma como se escreve, da autenticidade das coisas que se faz, que é o problema, é que isto é tudo, falsificam tudo e depois começam a trocar os parágrafos e os pontos e os subpontos e não sei o quê. E isto é assim, mas este esforço todo que está a haver desde há 3 meses, com esta bomba nuclear, como eu chamo, que lançaram, foi na altura de Natal, não é? É porque isto era um ponto extremamente complexo, de junção de uma série de assuntos, de tragédias mundiais, no desembocar analítico da grande sombra, como eu lhe chamei nazi no Médio Oriente, não é? Questões de tsunami, outra vez, questões de 9/11, outra vez a reemergirem, morte do designer, e não sei o que, 93, o que vocês mataram agora, com acho eu, ou que terá morrido, nem sei. Não sei os detalhes, mas achei estranho, porque é o terceiro.
E está em 93, nessa história, naquele expresso, o Valentino, não é? Isto me chamou a atenção, por isso é que eu também andei de volta da Anitta, do Crepax, porque pensei, fui buscar esse livro, como vos disse, à minha estante, porque pensei que era Valentina, o carácter, a personagem. Mas não, é Anitta, Valentina, é outra personagem dele que eu nem conheço e que estive a ver vagamente agora online, o que encontrei. Nestas coisas custam 7, um livro destes custa 7.000 euros ou dólares, está aí a ser vendido, os originais, e este já o devem ter trocado aqui, e depois metem-se aspectos disto, de tecidos e não sei quê, tudo sugerindo lutas, não é? Nas encenações diabólicas no Oxa, com estas coisas das camas e das roupas e não sei de camas, meteram aquilo e tiraram logo a seguir. Isto é completamente diabólico, mas é complexo. Dirão, é sempre complexo, pois é evidente que é complexo. Mas é um ponto onde a consciência que eu tenho por adquirir e por histórico é quando as coisas chegam a pontos desta complexidade e depois há esta rajada de impedimentos, é porque tem que haver grandes interesses, de facto, sobre estas tragédias, de uma forma ou de outra, e protagonizado, uma pessoa nem sabe quem, mas que existe de uma forma coordenada, existem, porque a seguir leva com bombas nucleares em cima. Porquê? Porque a impossibilidade da escrita é exatamente a impossibilidade também de recuperar o raciocínio, as deduções e as junções dos factos e a própria récita dos factos daquele tempo, destes meses mais recentes, que reforçam ou validam ou não validam alguns aspectos dos displays, digamos assim, também, não é? Você não sabe averiguar os displays, quem os faz, porque os fazem, isto é assim, os exercícios sigmas, ou loucura nazi global, doença, não sei o quê, toda a gente com os seus grupinhos e por razões completamente distintas, e às vezes põem a fazer estas sombras em todos os dias, a todos os espaços, isto é uma loucura nazi. Para mim, o nazismo graça quando esta loucura se torna global num povo ou numa nação, ou neste caso é no planeta. As pessoas não é? Passam os dias a fazer estas coisas e muitas são obrigadas, acho. Mas quando as coisas chegam a este ponto, este impedimento visa que depois não se possa dar os nós dos pontos. É sempre assim. Portanto, há de haver aí gente a tentar por todos os lados fugir com a rabo à seringa ou às diversas seringas e com os diversos rabos, que eu nem sei quem são, não é? Mas é sempre assim. Além que essa personagem da Valentina, do Crepax, ainda por cima aqui na sinopse, que nem sei se é verdadeiro, porque acho que trocaram esta edição, comprei esta edição na Barata. A Barata era uma livraria respeitável, no cruzamento dos Estados Unidos com a Avenida de Roma. Tem ressonâncias analíticas de valores dispostos com a luta dos gangsters e com o 9 do 11 e não sei o quê, como sabeis, e com participações artísticas dos socialistas, o António, o outro, bem, ao tempo em que depois foi para a ONU e depois foi posto a andar, não sei, por alguma razão terá havido, e por aí fora. Bom, e aquilo tinha um selo, todas as edições que eu compro destas coisas nas livrarias nacionais até esse tempo tinham selos da Biblioteca Nacional Casa da Moeda, como sabeis, timbra as edições que são feitas em Portugal e tem, por exemplo, referências de ano, que é muito importante. Passado 10 anos, uma pessoa pega num livro destes e diz, esta coisa foi construída assim, assim, que ano é que foi? E tem uma referência factual, credível, sabe que é um selo e não sei o quê, da Casa da Moeda da Imprensa Nacional, e portanto, estas coisas estão todas falsificadas hoje em dia, como vos disse até desde o Sá Carneiro, em 2003, não é? Quando vocês meteram o Sá Carneiro em cena, com os exercícios sigma, arco de cego e não sei o quê, e depois aquilo de repente é já ima ou espelho, ou também, ou se calhar era desde o início na cabeça de quem fez, JF Kennedy. Porquê? Porque são dois assassinatos, duas figuras de Estado, uma aqui e outra lá, não sei. Eu, quando me confrontaram com os exercícios sigma, nem sabia ainda, na minha consciência, que isto era um exercício sigma, como para mim hoje, muitos grupos organizadamente fazem isto como exercício sigma, e isso é que é um dos problemas, porque os exercícios sigma foram proibidos na América, foram proibidos porque aquela coisa começou a dar merda, começou a dar mortes e sangue. Mas isto é o tempo do Vietnã, os exercícios sigmas nascem nas faculdades, já vos disse isto, nascem nas faculdades como modelos teóricos feitos na América para tentar perceber uma reação dos dois lados, cegos, as pessoas iam a jogo sem saber o que é que estavam a jogar,
é o que se passa aqui sempre, e para ver a reação e eventual transposição disso para o Vietnã real desse tempo, e o Vietnã real, não é? E depois aquilo começou a dar pancadaria, mortes e não sei o quê, acidentes, e as pessoas morriam, aquilo foi proibido. Sempre achei aquilo um bocado estranho, por as razões que já vos expliquei. Não interessa, mas isto é um fato histórico. A Valentina, aqui neste preâmbulo da Anitta, do Grepax, dizem, quem escreve isto, que é uma coisa, uma metáfora, não sei o quê, sobre o próprio Vietnã. É impossível. Nós estamos nós outra vez sempre neste embrulho, que recua até esse tempo, e também é o tempo de Jeff Kennedy. É uma coisa do além. Ou seja, aquilo continua com a mesma manha ainda hoje na Caixa Geral de Depósitos. Vim pelo Campo Pequeno, portanto, tracei ali aquela avenida perpendicular, mais ou menos no eixo na paragem de peões, onde vocês meteram há uns meses ao largos ou mais, pela primeira vez, uns semáforos onde os dígitos voltam outra vez à representação dos dígitos do tempo da Texas Instruments. Que são assim, e que estão presentes no hospital de Dallas na morte do Kennedy, com uma história de um filme, quando se olha para aquilo, mas houve aqui qualquer coisa estranha no tempo, uma contração, um salto de tempo, e, não sei, e os Green Eyed Boys, aquelas linhas infinitas, como sabem. Eu disse, agora metem os LEDs iguais, voltamos a voltar ao grafismo dos dígitos equivalentes às Texas Instrumentos, que não havia possibilidade de fazer nos ecrãs líquidos de cristal, as curvinhas e não sei o que os números têm. Não acho nada mal, pelo contrário, são bastante legíveis e não sei o quê, como vos disse, e depois a seguir disfarçaram logo, quer dizer, meteram logo ali do outro lado, na Avenida de Berna e não sei o quê, outros semáforos com os mesmos dígitos. Quando eu disse, o que é que passa aqui? Agora já chegaram ao pormenor cenográfico os nazis aqui em Lisboa de não estarem a pôr outra vez os Texas Instrumentos. Mas também vos disse uma coisa que continua hoje lá, fogo. É que o tempo de passagem daquilo é curto e parece-me que os segundos continuam a ser contados mais rápido do que segundos. Uma pessoa da minha idade, eu não estou com o pé estragado com quilos nas costas, mesmo assim não me mexa caracol, a não ser que esteja mesmo com dores fortes, como estive hoje, porque estou outra vez pior, mas mesmo assim não me mexa caracol e chego lá, aquilo já está no zero. Portanto, as pessoas mais crescidas tem risco ali, como eu vos estou farto de dizer ali, sobre esta história, desde que vocês aproveitam isto, vocês são capazes de criar um perigo público. Não sei se lá morreu alguém atropelado ou se levou com um carro em cima, para fazer uma fantasia desta natureza. E continua lá isso ainda hoje. Como lá estive a atravessar nesse sítio, continua da mesma coisa. Os segundos parece que são mais rápidos, que é a mesma história de Dallas, grosso modo, pelo 8, Super 8 e não sei o quê. Um Super 8 sobre o hospital, no momento em que ele é levado para o hospital, ou que ele está no hospital, não sei. Antes de declarar, ou quando declaram a morte dele, não sei, declaram clinicamente, não é? Bom, já não sei se chegou lá morto, já nem me lembro, mas deveria ter chegado lá morto. Vocês são terríveis. Isto não pode ser assim. Então, estou aqui em Lisboa em 2026 e tenho ali uns semáforos. Já vos disse isto há 2 anos, quando vocês meteram estes semáforos. Foi há 2 anos. Nestas coisas intermináveis no Arco Seco. Me diz sempre, há ali alguém a fazer um esforço narrativo, isso até cenográfico e perigoso, ao longo do tempo e continua em roda livre. E agora chego lá, hoje, dia 2 de março, ou o que é, e aquela bodega está perigosa, foda-se. É um descalabro, pá. O bocado António do PS é o Vitorino. Portanto, nesse tempo, no princípio do roubo da minha criança, a seguir, imediatamente vocês fizeram aquela coisa do balde das tintas ou balde das carnes, na versão da luta dos gangues de Nova Iorque no filme do Scorsese, onde aquilo adquire esse valor porque eram os baldes que se usavam, não é em plástico, mas em metal, mas que se usavam para transportar as carnes carniceiras. Lá o personagem, o pior é o Butcher, não sei. Bom, eu, Vitorino, sabia isso, porque me apareceu à frente e eu percebi que ele estava a saber o que sabia, o que é que andavam a fazer. Depois isto aparece o tal polícia Malai, acho eu que chamo-me Malai. Primeira vez ou segunda vez, depois chega ao Jorge Sampaio, chega à morte de Jorge Sampaio e não sei o quê, isto é um imbróglio, não é? Depois o Vitorino estava com o Teres logo no início, não, e depois mandaram-no embora.
alguma coisa houve, não é? Depois aparece-me aí num cartaz agora recentemente com esta história dos dedos de cepado, desde a figuração do Lula, né? No Planalto a seguir à segunda eleição, também nos cartazes dos jesuítas, que é um tema que também está sempre relacionado, em relação com o Oriente, por causa dos filmes com a fã e não sei o quê, que o tema dos jesuítas está um bocado em cima da mesa, está sempre uma constante, digamos, a ordem dos jesuítas. E aparece-me aí nas brotérias, não sei o quê, conferências, também figurando num cartaz, estava ali ao pé do Parlamento, cartazinhos pequeninos a anunciar as conferências, também com dedos assim, dois, ou já não sei se era um, se era dois, eu devo recitar isso e eventualmente terei mostrado o cartaz. Passado 3 dias ou 2, passo lá, o cartaz estava lá, já tinha alterado, já aquilo não se parecia tanto, a falta e o símbolo, a figuração dos dedos de sapatos, que são ideias de crianças mortas, ou não sei o quê, não é? Vai assim, isto é uma loucura, não é assim. Que é os senhores gangsters do Estado nazi de Portugal. Já vos pediu dinheiro para dos 1, 2, 3, 4, já pedi a conta de memória, são 4 ou 5 PCs. E que preciso de dinheiro para comer também. E para continuar as obras, onde vocês já com as vossas redes de influência de proximidade, já não há, já se embarcaram os produtos que eu precisava, quando vocês continuam a usar desta maneira. Eu experimento as coisas e está aqui um bom produto novo, mas tenho mais um encontro no mercado. Como é que é? O que é que vocês querem fazer? Vocês sabem perfeitamente o que é que vocês querem fazer, que eu parta os quilos que trago atrás, que são os restos, sei que há restos, nem sei, não posso abrir as dragas. Partir tudo. E os terroristas mundiais ficam todos contentes, porque têm os originais todos. E têm a certeza que as últimas restos de cópias que não se podia incriminar em termos de terrorismo mundial, matérias assim, de beijinhos como 9 do 11, tsunamis e guerras e não sei o quê, ou sombras sobre guerras, desapareceu tudo. Eu vou andar com isto atrás até quando? Até o caixão ao caralho. Quantas anos eu já vos disse, é dedutível a estratégia dos terroristas, este trajeto, por isso é que me deram cabo de pé também agora, não foi? Para isso abreviam a capacidade de extermínio, se aumentam a velocidade de extermínio, para safarem o cu a não sei quantos terroristas mundiais. Com estas coisas, têm sempre interesses económicos supranacionais. Este país, na mão de terroristas de Estado e negreiros e corruptos, o problema é isto, é por isso que este país não vai a lado nenhum. Por exemplo, este produto que eu encontrei agora, que apareceu aí, que é da China, é um preço, já não sei se vos disse isto, não comento, mas vou mostrar, eram 10 vezes inferior a outras soluções que haviam aí, que eu comprei, experimentei, disse está aqui problemas. Depois da última vez que lá fui ao BRIC, que é mesmo ali ao lado do primeiro-ministro da residência oficial, a conversa com os homens do BRIC era: esse produto não existe. Eu tenho faturas desse produto, comprei-o aqui, agora está a dizer que não existe. Está a ver? Que acho que era brasileira, essa coisa de Nilson, não sei o quê. E aquilo não funcionava bem, como eu vos disse. Portanto, há sempre interesses supranacionais, porque estas coisas têm a ver com isolamentos das casas e não sei o quê. Isto estão sem dinheiro no mundo. Portanto, soluções destas dão conflitos comerciais que depois têm outros contornos em termos mundiais. Meus senhores, isto é preto no branco como é que as coisas são, a realidade da vida e o que está aqui a passar. Vocês continuam a fazer isto. Eu passei um mês e ainda não tenho esta merda concluída, nem posso concluir. Fui à loja assim, daqui a um mês, passou um mês, mais 15 dias, não sei o quê, não tenho, não sei o quê. No último mês que lá tive, disse à rapariga que eu gosto e o rapaz também, mas que afinal, qual de vocês é que trata aqui do dinheiro? Então vocês querem fazer dinheiro? Olha, que levei dos representantes e as marcas e as fábricas na China, não sei o quê, mas arranjem, importem isto, metam a vossa comissão e eu venho aqui buscar. Porque eu não posso andar a mexer, não sei para onde, para o mar da China, para ir buscar estas coisas. Mas isto é evidente que são questões de comércio supranacional. E este país é um país de alucinados, onde as coisas que às vezes podiam nos dar dinheiro, nunca vos dão dinheiro porque vocês servem interesses obscuros desta matéria, nestas guerras comerciais. A ver, e é um produto bom porque é um produto
muito menos nocivo é que o uso, ao contrário dos sintéticos e por todas as epóxias anteriores. E, portanto, há aqui um interesse enormíssimo, sobretudo aí nos parceiros nazis europeus que vocês servem. E que depois acolhem bestas estruturadoras como António Costas e companhia. Tipo aí que vos prendem-vos em quina, cara. Não querem perceber que isto é uma realidade global e um comércio que nem comércio pode ser, não é? Mas há um comércio mundial, uma nova realidade também destas facetas fundamentais da vida a todos os níveis, construir casas ao comer. É a mesma coisa. Isto é uma realidade de conflitos permanente a uma escala e com outros processos e dimensões que não havia. Onde estas coisas são reais e jogam sangue ao lado, quer dizer, depois rebentam aí, matam não sei o que numa escola, ou põem uma bomba não sei onde, ou inventam uma história de terrorismo, ou caem não sei o quê. É assim que a coisa está, meus senhores, abram os olhos, faz-se. Os rapazes que são ali, trabalham, têm a loja, não é? Os chineses, como há o eixo-hábito aqui das lojas, são famílias. São jovens, têm uma lojinha, não é? Não posso esperar uma resposta desta, mas eu nem consigo entrar aqui numa embaixada da China para fazer negócios, porque o que eu disse isto é, se eles importam esta coisa, ficam cheios de dinheiro. Basicamente é um bom negócio, quero dizer. Eu nem consigo entrar numa embaixada chinesa aqui porque estou barrado por uns filhos da puta qualquer da segurança terrorísticas, privadas. Não é? Que acho que queriam ficar com uma carta, que é a última de quando eu quero ir lá construir carros e não sei, para ver se me livro da vossa loucura. E acho eu que eles estavam a pensar que eu, na carta tinha um projeto, uma memória descritiva técnica do que é que ia fazer. Portanto, estavam-se a fazer ao piso, nos meus contactos com a Embaixada da China, a vossa infâmia deste país vai a este ponto, contra a minha pessoa. Estavam-se a fazer ao piso para ficar com a carta, os seguranças. A gente recepciona. Mas que são os chineses, são do que os corpos diplomáticos da Embaixada, não é? Estavam-se a fazer ao piso porque estavam a pensar que eu tinha uma memória descritiva do produto. Para depois já fazer um negócio, depois já deu aquilo. É sim, meus senhores, que eu estou a ser roubado contra o país também, ao caralho. As hipóxias é um produto que a mim me acompanha desde a infância. O meu pai ofereceu-me quando era menino, pequenino na escola primária, tive um kit de resinas para fazer. Fazia aquelas coisinhas de portas-chaves, metia-se umas coisinhas dentro de resina. Assim. É o meu primeiro contacto com as resinas hipóxicas. E depois vai até a 93, está aí no Expresso também, não é nessa edição, é noutra qualquer, os meus gabinetes com as flores dentro da resina. Mas o que sempre acompanhei é a história das resinas à espera de. E está um desenvolvimento, agora são aquosas, não tem aquela. Eu conheço aquilo, era um veneno, a pessoa não podia lá estar durante um mês enquanto aquilo secava. Não é? E, portanto, aquilo é danoso, agora não. Evoluiu finalmente e são impermeáveis e são cristalinas, porque a resina vem das árvores, não é? O elemento básico é amarelo, como toda a gente sabe que quem andou a apanhar azeitonas no Alentejo, por exemplo, coisa que todos os governantes têm nos currículos aqui, por isso são pessoas que conhecem a realidade e por isso mesmo são primeiros ministros e presidentes. E, portanto, as resinas também tinham esse defeito anteriormente, viravam com o tempo e na própria reação química, com o endurecedor, viravam a amarelo. E agora isto chegou a um ponto onde elas são cristalinas, e pode-se misturar cores, não sei, pode fazer coisas deliciosas em resinas epóxicas. E boas e baratas e verdadeiramente impermeabilizáveis, ao contrário das tintas, que têm evoluído, mais evoluído, com limitações no termo dos isolamentos das águas. Estou a falar de tintas para exteriores das fachadas dos prédios e o caralho. É por isso, vocês sabem que há um conjunto vastíssimo de empresas no terreno, com décadas, nas tintas e de investimentos também, e portanto isto é uma batalha muito grande. Jorra sangue. Com estas histórias das sombras nazis diretoras globais, não é? Das guerras Rússia e Ucrânia. Vocês se calhar já não se lembram, mas há 4 anos, no princípio desta telenovela do inferno,
Era a questão do oleoduto, do transporte do gás para a Europazinha, coitadinha lá do norte que tem muito frio, como sabes, e de uma turbina apreendida no Canadá, depois isto salta para a China, não sei o quê, mas turbina, estamos a falar de quê? Uma rapariga, estamos a falar de turbinas mesmo. A pessoa nem isto consegue averiguar. Com a vossa loucura de destruição do mundo vai a este ponto, a este sem freio, não há freio nisto, tudo vale tudo. Nós estamos aqui a falar já de trocas de refém, não se falava de trocas de refém abertamente como se viu aí com a Rússia, o Putin, na América, o Laden ainda, mas já depois do Laden presidente, não sei, as coisas do além. Mas é a questão do frio e dos aquecimentos das casas aí nos nortinhos das Europas, não é? Até aos polos. São questões muito quentes por causa destes contextos alucinados, até de guerra. Produto novo chinês. Tá, em relação, por exemplo, a esse que vocês venderam a de mim para experimentar, experimenta lá, depois diz-nos a tua opinião, os teus testes do laboratório de engenharia civil que tu és. E depois fui lá, então e aquilo? Agora só vai haver de 7 quilos, custa 300 euros. Não quero 7 quilos, nem tenho 300 euros. Passado um mês, chego lá outra vez. Isto nunca existiu. Meneu-se. Resinas epáxicas, os componentes. A única diferença, a priori, foi eles terem resolvido, por exemplo, o selante num dos componentes, que é o endurecedor. Porquê? Porque o problema que eu tenho no Neus era exatamente isso. O endurecedor mal se abria a tampa, mesmo fechando a seguir, só o contacto com o ar o endurecia. Portanto, ou se aplicava toda uma vez, que era impossível, ou aquilo estragava-se. Por isso, primeiro, estas caixinhas pequeninas, que são 10 vezes mais baratas e melhores em termos de resistência, pelo que me parece, de uniformização, ainda não são assim, tem uma embalagenzinha, tira a tampa, desaperta a tampa e tem outra embalagenzinha perfeitinha, como um preservativo, que uma pessoa usa o que precisa, torna por aquilo, as duas tampinhas, e aquilo fica selado, e amanhã abre aquilo e aquilo está bom para ser usado, está a ver? Há conta aqui dos escravos sem saber do filho. Esta infâmia corre neste país e nesta Europa. E contra todas as leis corre neste país de vandalismo qualificado. Eu chegar a casa tenho uma embalagem de verniz meia, que vêm cá, tintam logo tudo, estragam tudo, misturam coisas. E são pessoas que sabem disto, que entram cá para fazer estas coisas todos os dias. E o último que me fizeram foi esta embalagem que estava metade. Estava no chão ali na arrecadação de uma oficina, lá o que é que eu tenho ali, onde faço corte de madeiras e dou marteladas. Puseram-na no chão, invertida, colada à tampa no chão. Quando eu tirei, eu fiz assim a coisa, a tampa abriu e estragou o resto do verniz e o que eu consegui recuperar está sujo, já me deu cabo da pintura ao aplicá-lo do teto. Só dou ali de pintar o teto e não sei o quê, para além da carga de trabalho com o pé, assim como eu estou, nestes mesmos de tortura nazi. Esta é a realidade deste país, ó caralho. O que é que me responde por lei? E me repõe os direitos constitucionais e humanos e as leis a funcionar. Todos os dias esta merda, foda-se. Então, de forma a funcionar, não consigo falar com a minha mãe, porque já estava eu morto, está de perna partida, já está boa, não sei nada. Vocês pensam com jogos de sombras e o caralho. Com ucranianos a falar, pegarem-me no telefone, para dizer, isto não sei nada. E psicodramas de hospícios e de hospitais e o caralho, a puta que pariu, foda-se, nem consigo fazer uma chamada, ao caralho, ou receber uma chamada a usar um mail, e vocês me deixaram roubado 1 trilhão. Contabilizei eu, em 2014, tive aí uma semana, em que fiz uma resenha daquilo que eu vos tinha falado do mundo de soluções em diferentes níveis, que já se tinham corporizado em produtos, fiz um cálculo, já me foram ao bolso de 1 trilhão, com um pimp com o TRS, à frente da Casa das Nações a fazer a distribuição do jogo. E onde é que está o retorno dos rendimentos, das comissões por baixo da mesa? Não brincar com quem é o caralho. Não é? O primeiro roubo que vocês me fizeram antes do filho foi o Canal Zero, que se chama YouTube, como bem sabeis, foi vendido logo inicialmente, antes de ser vendido à Globo, por 45 bilhões. Vocês estão a brincar com quem é o caralho? Foda-se. Filhos da puta, assassinos, ladrões de crianças, torturadores, carros, nada aí, espoliadores e ladrões.
Já aqui, isto é assim, pois é assim. Esta carta de questões axiomáticas de azóis, matrizes, azóis nas matrizes, estou a falar de computação, da Microsoft e das memórias e mas as memórias têm lá partições, agora as máquinas que estão aí com o Windows 10 pela primeira vez há um mês, por exemplo, as memórias RAM são 4 gigas ou 8 gigas ou 16 gigas, a memória RAM, memória volátil, como se chama, que se usa para carregar os programinhos e para aquela coisa a funcionar, depois de carregar no botão de energia. Pela primeira vez no Windows dá a informação, este computador tem 4 gigas de memória RAM, mas só tem reais, quer dizer, usáveis pelo utilizador, 375. É a primeira vez que estão a assumir na informação no computador, passado estes anos todos, que há lá uma parte que é reservada. Mas isto é um dos brequinhos, os anzóis iniciais destas coisas, digo eu, há não sei quantas décadas, desde os anos 80, comecei a pensar isto, mas como é que isto é feito? Não é? Só agora é que está isso, nas informações que os PCs estão a vendo ali no chat Departamento de Eletrodomésticos e Armas de Guerra. Por outro lado, são sistemas operativos que estão mais desenvolvidos em termos de lidar, como eu sempre vos disse, com a complexidade da data dos tipos correntes. Mesmo assim, e mal, nunca bem desenvolvidos, propositadamente, acho eu. Porquê? Porque se as pessoas gerirem bem a informação e a complexidade da informação, a vida dos países de cada um é menos problemática. E não interessa aos terroristas. Não estou a dizer que a Microsoft seja terrorista por isto. Há uma diferença. Como eu expliquei isto tudo, tintim por tintim. Mas a realidade é esta. A perversão da realidade é esta. A questão dos índices e não sei o quê, tudo o que nós sabemos da literatura e da escrita e do estudo da escrita e da gramática e de um conjunto de disciplinas que são de faculdade já há uma série de décadas no mundo inteiro, nos permitiria ter transposto aquilo para com a velocidade de cálculo, chegar a agregações e sínteses e somas que demorariam 10 anos a fazer. Vocês já vos dei este exemplo antes dos computadores. Cálculos, por exemplo, das trajetórias dos foguetões para a Lua e não sei o quê, mesmo antes de chegarem à Lua, eram feitos por departamentos de 50 pessoas, cada, todos os dias a fazer contas a lápis e papel. Cada departamento fazia um pedacinho do cálculo e depois juntava-se aquilo tudo, demorava anos. E nós hoje podíamos ter esta coisa, inteligência artificial do diabo, não é? Mas as coisas que podiam ter sido feitas nunca foram feitas para gerir este caos, que era expectável derivado da densidade, do crescimento da densidade de informação, porque há mais informação a circular, no mínimo que fosse, sem entendimento. O que eu queria era um Xiaomai. A diferença é equivalente de uns e de outros sobre aquilo que não é bem feito. Portanto, prefiro gastar menos dinheiro, preciso ter uma coisa que mexa com os dedos por causa das coisas que eu faço. Aliás, é um conceito meu que falo com esqui. Qual foi aí a pandilha dos criminosos mundiais porque fez isso? Um acordo por baixo da mesa para me roubar esse conceito, que foi plasmado, como sabeis, aliás, passou por Lisboa, a primeira demonstração. Nesse tempo ainda me respeitavam. Vieram cá e mostraram aquilo na Câmara e tudo, ali no museu. Os primeiros DVRs efeitos. A primeira coisa que se fez naquilo era, para as exposições, nos ecrãzinhos, táteis, onde as pessoas, por exemplo, como nos livros de papel, sabeis? As pessoas têm que fazer assim com o dedinho para mudar a página. Isto chama-se em vídeo um DVE, que é uma coisa que começa-se a poder ser feita a partir do momento em que há a primeira entrada da componente digital dentro do analógico ainda. Quando as coisas não eram digitais, eram analógicas, mas já havia partes digitais que permitiam, por exemplo, fazer efeitos como páginas a rodar numa imagem, em vídeo. A primeira aplicação daquilo foi uma exposição onde havia uma informação escrita com fotografias e isto viravam as páginas como um livro. Não é ecrã, fazendo assim. Não tinham a hombridade, pelo menos desse tempo, de me dizer, agradecer indiretamente ou dizer, olha, fizemos, não te damos nada por isso, mas pelo menos mostramos que existe, deves ficar contente. Era humano as coisas, tinha uma certa humanidade para além dos roubos ou aquém dos roubos. Mas os Xiaomais, por exemplo, não são ainda como os Surfaces. Os Surfaces têm
um dock, uma base, onde a gente pode ligar cabinos de todo o género e não sei o quê, teclados e não sei o quê. Não há nenhum Xiaomai aqui neste país de caque, nazis e ladrões e violadores e assassinos de crianças, onde eu encontro o Xiaomai com uma dock, como um Surface, onde ponho um pen, uma caneta, me permite escrever no ecrã e não sei o que, não sei o que mais. Também não estou sem dinheiro com €1. Tinha que comprar aqui 0,001 cento. Filhos da puta de assassinos, caralho. País de escória, caralho. Classe política de escória. Gangsters de escória.